E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e hoje o tema é polêmico. Bem, nos últimos meses pra cá, as placas de vídeo vêm caindo de preço de uma forma absurda. Placas que na época da pandemia passava dos R$ 2.000, hoje em dia está a cerca de R$ 700, R$ 750 sem cupom. E nesses últimos meses que foi o fim da pandemia, os chineses decidiram inventar uma solução tanto quanto inesperada, que foi o surgimento da RX 6600M, que basicamente era um chip gráfico de notebook adaptado para desktop. E essa foi uma ideia muito boa, que deu muito certo, e eu lembro que era o finalzinho da pandemia. Aí eu pensei, poxa, a RX 6600M tá custando a mesma faixa de preço do que uma 1660 Super, então ela deve ter uma performance muito semelhante. Só que não, galera, ela era mais forte, na verdade, ela é bem mais forte, ela consome menos. Na época que as duas estavam na mesma faixa de preço, dos R$ 1.000, valia muito mais a pena pegar a RX 6600M do que a 1660 Super. Mas hoje, galera, como eu disse, a 1660 Super baixou bastante o preço. Hoje ela tá na faixa de R$ 700, R$ 750. E como eu disse, galera, a 1660 Super hoje tá custando R$ 776. Isso sem nenhum cupom e nenhuma promoção atualmente. Mas com um bom cupom e uma boa promoção, você consegue achar ela até por R$ 100 a menos. Mas então, a 1660 Super baixou o preço, mas a RX 6600M nem tanto assim. Mas tem uma placa na mesma faixa de preço que hoje em dia tá dando o que falar também, que é a RTX 2060 Super. Como vocês podem ver, aqui ela tá R$ 1.087, enquanto a RX 6600M tá R$ 1.044. Mas é bem notável que as duas estão na mesma faixa de preço e elas têm um desempenho muito semelhante. Mas qual delas será que é melhor? Ou melhor, qual delas está valendo mais a pena para se comprar hoje em dia? Não sei. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas espera aí, você ainda não deixou seu like? O quê? Não acredito. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E deixando a inscrição e o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e vai mandar para mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo que também tem a mesma dúvida. Mas então eu acho que é isso aí. Bora lá dar uma olhada nas duas e ver qual delas que tá valendo mais a pena comprar hoje. Mas vamos lá, pessoal. Aqui no AliExpress, a RX 6600M tá custando R$ 1.044. E ela é um modelo da Jieshu. E a loja que tá vendendo ela é a RS Global Computer Store. Ela tem 11.546 seguidores e mais de 90% de avaliações positivas, o que é muito bom. E nesse anúncio aqui, galera, tem mais de 860 pedidos e também tem 234 avaliações. E a média de avaliação aqui é de 4.7, o que é muito bom. Já a RTX 2060 Super, ela é da 51 RISC. E como vocês podem ver, aqui tem mais de 1.650 pedidos e 267 avaliações, também com 4.7 de média das avaliações. Aqui ela está custando R$ 1.087 e a loja aqui é a Shelly Official Store, que é a loja oficial da 51 RISC. E ela tem 34 mil seguidores e tem mais de 97% de avaliações positivas. É muita coisa, cara, ou seja, de todos os produtos que eles venderam, muito pouco deu problema, ou as avaliações que estão abaixo de 5 estrelas foram por conta de atraso de entrega ou algum produto não descrito da forma correta. Mas isso é pouco relevante e é a minoria, porque no geral mesmo a loja está com avaliação muito boa e essa 2060 Super está com muitos pedidos. Galera, eu gostaria de ressaltar que ambas as placas elas foram refeitas, ou seja, toda a estrutura dela é toda nova, exceto o chip que ela já foi utilizado de outra placa, ou eles compraram de algum lote ou coisa assim. Mas no geral a placa é nova, exceto que é somente o chip que é reutilizado. E galera, olhando aqui no Tech Power Up, a RX 6600M ela é somente 4% mais fraca, ou seja, a RTX 2060 Super ela ganha em 4% só de performance relativa. A diferença é muito pouca. E comparando as especificações dela, a RX 6600M, o lançamento dela foi no dia 21 de maio de 2021. Enquanto aqui no da RTX 2060 Super, ela foi em julho de 2019, 9 de julho de 2019. Ou seja, ela é bem mais velha, bem mais antiga, na teoria assim, 2 anos de diferença em relação a 6600M. Então galera, se a gente comparar as duas placas, ambas possuem 8 GB de VRAM, GDDR6 e também 1750 MHz no Memory Clock. E galera, claro que esse resultado vai variar de fabricante para fabricante. Aqui a gente está falando as especificações do modelo referência, mas na 2060 Super temos 256 bits de interface,
um clock base de 1470 MHz e um boost clock de 1650 MHz. E como eu disse, o memory clock opera em torno de 1750 MHz. Também temos 2176 núcleos CUDA, o que é muita coisa, e também temos 34 RT Cores, que são aqueles núcleos para fazer Ray Tracing. E essa placa opera em PCI Express 3.0 com 16 linhas e consome 175 watts de TDP. E aqui está dizendo que uma fonte de 450 watts leva ela tranquilamente. Mas eu recomendaria uma fonte de pelo menos 550 watts para futuros upgrades, caso você troque ela ou o processador por um mais forte. E é isso. Já no lado vermelho da força temos um clock base de 2068 MHz e um boost clock de até 2416 MHz. E aqui ela é 128 bits, a 2060 Super é 256, então como é pela metade, o barramento dela é pela metade também, de 224 GB por segundo. E ela tem também 1792 shaders e aqui também temos 28 RT Cores. A 6600M ela também faz Ray Tracing. E o PCI Express que ela opera é o 4.0, porém, em vez de 16 linhas, ela usa somente 8 linhas. Mas nem só de performance relativa nós vivemos. Vamos ver a comparação em jogo das duas e ver qual que vai se sair melhor em algum jogo específico ou qual delas vai se sair na frente. Então galera, antes de começar os testes em jogos, eu gostaria de falar que esse teste é o da RTX 2060 Super e da RX 6600 normal, não é a versão M. Mas se vocês olharem no Tech Power Up, a versão mobile fica somente 3% abaixo do desempenho da RX 6600 normal. A diferença das duas na prática é de 10 FPS. Claro que na maioria dos jogos elas ficam muito parecidas, mas em alguns jogos tem essa diferença. Então, começando nossos testes, esse vídeo é do canal Benchmark. Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo na descrição. E no nosso primeiro teste temos Far Cry 6 no Ultra em Full HD e ele ficou com uma média de 92 quadros nas duas placas. E no Cyberpunk em Full HD com preset no Ultra, tivemos uma média de 66 FPS para a 2060 Super e 58 FPS para a RX 6600. E galera, eu gostaria de ressaltar a questão em relação à temperatura. Como vocês podem ver, tem uma diferença de temperatura de cerca de 8 a 10 graus de diferença. Eu não sei quais modelos das duas placas que foram utilizados, mas de qualquer forma a RTX 2060 Super levou uma vantagem de 8 FPS no Cyberpunk. Já no Horizon Zero Dawn em Full HD no Ultra, tivemos uma média de 79 FPS para a RTX 2060 Super e 82 FPS para a RX 6600. Dessa vez, a RX 6600 levou uma vantagem de 13 FPS, que eu considero margem de erro, mas esse foi o resultado, ficou muito parecido. Já no Assassin's Creed Valhalla com tudo no Ultra, tivemos uma média de 62 FPS para a 2060 Super e 76 FPS para a RX 6600. Dessa vez tivemos uma diferença de quadros muito grandes de uma placa para outra. No Red Dead Redemption com as qualidades gráficas no alto, tivemos uma média de 60 quadros nas duas placas, ou seja, tivemos um empate. E mais uma vez, como eu disse, a performance da 6600 e da 6600M vai variar um pouco devido a ser um chip de notebook que tende a ter umas frequências mais baixas por conta da sua limitação de temperatura e tudo mais, mas de qualquer forma, cara, a 2060 Super e a 6600 tiveram um empate técnico. Mas então eu acho que é isso aí, bora lá partir para a nossa conclusão.
Então pessoal, chegamos à nossa conclusão, e na minha opinião a RTX 2060 Super ela é melhor do que a RX 6600M. Mesmo por estar no mesmo preço, ela leva várias vantagens. Mesmo ambas placas tendo o mesmo desempenho, tanto relativo quanto prático, a RX 6600M perde em vários quesitos em relação à 2060 Super. Em relação aos jogos, a Nvidia tem as tecnologias Ray Tracing e DLSS, que são os traçados de raios realistas, e o DLSS auxilia em alguns jogos para aumentar o FPS. Em relação à criação de conteúdo, a Nvidia também auxilia muito quando se trata em edição de vídeos e lives, como aquele efeito de remover o fundo, broadcast e esse tipo de coisa. Isso pro dia a dia ajuda muito. E também tem aquele cancelamento de ruído que a Nvidia proporciona na hora das lives para evitar qualquer tipo de incômodo e auxiliar para quem tá fazendo a live. Isso ajuda muito no dia a dia, tanto para quem joga quanto para quem trabalha com isso. Em relação a AMD, mesmo ela sendo superior em relação à série 20, que é para bater de frente com a série 5000 da Nvidia e não a série 6, eu sinto que a AMD tem alguns pontos a serem melhorados em relação à criação de conteúdo e ao Ray Tracing. Mesmo com o Fidelity FX, a Nvidia tem uma eficiência maior e melhor comparado com a AMD. Mesmo que a AMD melhorou muito em relação ao RDNA de primeira geração. Mas mesmo quando a gente usa a mesma faixa de preço, ou seja, mesmo peso, mesma medida, a RTX 2060 Super, ela se sai melhor do que a RX 6600M. Mesmo a 6600M consumindo menos e o PCI Express 4.0. Mas de qualquer forma, ambas placas são excelentes escolhas. Eu vou deixar o link das duas aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada ou caso tenha algum interesse. E eu nem preciso falar do preço, as duas estão com preço muito bom em relação ao desempenho que elas possuem. Eu vou deixar outros dois vídeos para vocês assistirem aqui. E eu acho que é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto e